programa Cultura e Saber de hoje, vamos conversar com Marlene Monteiro, que é autora de 2 obras. Uma delas, Depois do Fim, Recomeçar é Preciso, e Filhos da Violência Doméstica. Marlene, seja bem-vinda. E por que você escreveu sobre esses temas? Obrigada por essa oportunidade, Priscila, que vocês estão me dando de poder falar dos meus livros. Por que eu escrevi? Foi isso que você me perguntou? Depois do Fim, Recomeçar é Preciso, eu escrevi quando eu saí de um ciclo de violência doméstica, de 21 anos. Eu fiquei dentro de um ciclo de violência doméstica durante 21 anos. E eu não tinha coragem de sair dessa situação. Mas um dia dei um basta, fiz tratamento, recuperei minha autoestima, recuperei minha dignidade, recuperei meu amor próprio e resolvi escrever um livro mostrando para as mulheres que da forma que eu saí desse ciclo de violência doméstica, qualquer uma poderia sair. E como que foi essa virada? O que aconteceu que você realmente falou, não quero mais isso? Comecei a fazer terapia. Eu já estava há 1 ano na terapia e eu fui criando força e eu fui percebendo que eu merecia muito mais do que aquilo que eu tinha. E eu tomei uma decisão e saí. Meus filhos já estavam crescidos, porque o que mantém uma mulher dentro de um ciclo de violência doméstica muitas vezes são os filhos. Nós temos medo de sair. Nós temos medo de amanhã não ter um prato de comida para dar aos filhos, não ter um teto para morar. Então, é uma insegurança tão grande que a gente prefere se submeter àquela vida de violência, àquela vida de humilhação, do que sair. E chegou um dia que eu dei um basta. Eu criei coragem e saí disso. Esse seu livro, então, ele fala depois do fim, mas ele conta a partir dessa sua quebra de ciclo de violência, ou ele conta um pouco do que você viveu também? Eu falo do que eu vivi dentro do ciclo de violência doméstica e falo da minha superação. Você pode até falar que esse livro é um pouco do resultado da sua terapia. Ele também foi um processo terapêutico de cura? O Depois do Fim? É. Foi. Foi. Foi porque quando eu comecei a escrever Depois do Fim, eu ainda tinha muita mágoa dentro de mim. E conforme eu fui escrevendo, conforme eu fui vivenciando, eu fui me liberando. Eu tenho uma frase nesse livro que eu falo que foi necessário eliminar a dor que existia dentro de mim para dar... Não, foi necessário eliminar... Desculpa, eu não perdi. Foi necessário eliminar a dor para dar vida à águia dentro de mim e permitir que ela me levasse a conhecer novos horizontes. Essa frase veio quando eu estava livre. Aliás, eu estava decidida a perdoar. Eu não queria mais viver aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela revolta que tinha dentro de mim. Eu tinha que me curar. Eu tinha que deixar a Marlene sobreviver, porque ali eu não vivia, mesmo separada, mas eu tinha muito ódio, muita raiva, muita mágoa, muito ressentimento de tudo aquilo que eu passei durante 21 anos. Então eu falei, não, chegou a hora de eu perdoar, chegou a hora de eu me libertar. E foi quando eu comecei a me libertar que eu comecei a viver. Que eu falo que eu comecei a dar os meus primeiros voos rasante, mas comecei a voar. Tem alguma parte no livro que foi difícil de escrever? Foi. Eu comecei a escrever esse livro em 2013. Eu levei de 2013 até 2018 para publicar ele. Foi difícil. Por quê? Como eu falei, tinha muita mágoa. Era vivendo aquilo que eu já tinha passado. Quando eu falo da dor, quando eu falo do que eu vivi, aquilo me machucava, aquilo doía dentro de mim. Aquilo fazia com que eu revivesse tudo que eu passei dentro do ciclo de violência doméstica. Você está dormindo com o seu companheiro e de repente ele te joga do nada, ele te joga no chão com os pés e você pega um cobertor e um travesseiro e vai chorar no sofá.
Uhum. Hoje, como a sua história também tem ajudado outras mulheres que passam por essa situação? Eu tenho o prazer, que eu falo que é gostoso, eu poder ajudar mulheres a sair do ciclo de violência. Há mulheres, muitas vezes elas não se separaram, mas elas tiveram a determinação, lendo esse livro, elas tiveram a determinação de dar um basta na vida delas e dizer, eu não quero mais viver isso. Eu tenho o exemplo de uma senhora na Bahia, que ela disse que vivia uma vida simples, uma pessoa simples, mas ela me contou, me mandou uma mensagem nas minhas redes sociais, disse que ela queria fazer alguma coisa para conseguir um dinheirinho a mais. E ele não deixava, ele não deixava. E quando ela leu o meu livro, o que é que ela fez? Ela conseguiu um carrinho de churrasco e ela começou a comprar carne e vender churrasco na porta de casa e num campo de futebol. E ela começou a ganhar o dinheirinho dela e se libertar. Diz que ele chegou nervoso porque ela tinha feito aquilo, ela mostrou meu livro, ela falou, eu aprendi com essa mulher, com essa guerreira, que passou necessidade, que pegou cesta básica, mas deu a volta por cima. Uhum. Quando fala, né, de recomeçar é preciso, o que foi para você o recomeço e que você traz nesse livro? Eu tinha uma vida, mesmo vivendo dentro de um ciclo de violência doméstica, tínhamos uma vida razoável, não era dinheiro, não éramos ricos, mas eu tinha o meu carro, ele tinha o dele, tinha a nossa casa, viajávamos, então tinha aquela vida de classe média. E quando ele saiu, ele levou tudo. Ele levou carro, ele levou dinheiro, ele levou tudo. Ele só me deixou com a casa porque não pôde levar, mas ainda tentou. Então, eu tive que recomeçar. Como eu falei, eu pegava a cesta básica, eu ia na igreja pegar a cesta básica. Eu desci do salto, parei de ajudar, passei a ser ajudada. Meus vizinhos iam na minha casa me levar pão para que eu comesse com ovo frito, porque eu não tinha o que comer. Eu olhava na minha geladeira, só tinha uma garrafa de água e era água de torneira, não era água comprada, que eu não tinha dinheiro para comprar água. Eu andava a pé. Quando eu falei eu andava a pé, não é porque a bonita não podia andar de ônibus, é porque eu não tinha dinheiro para andar de ônibus, entendeu? Então, eu tive que recomeçar. Eu tive que tirar aquela mágoa dentro de mim. Eu tive que recomeçar financeiramente e recomeçar emocionalmente. Esse recomeço, ele foi difícil, mas hoje valeu a pena? Valeu a pena. Hoje eu falo, hoje eu sou feliz, hoje eu sou outra mulher. Hoje eu sei o que é liberdade, coisa que eu não tinha. E não há dinheiro que pague a sua liberdade. Como feedback assim, do livro, as mulheres falam desse recomeço, esse difícil recomeço, mas recompensador? Falam sim. Eu tenho uma história. Eu fui na Rede Vida televisão logo quando eu lancei o livro, em 2018. Eu estava lá num programa que começa às 11 horas da noite e termina às 2 da manhã. E 2, 3 dias depois que eu cheguei, eu recebi uma mensagem no meu Facebook. Sabe uma mensagem de outra pessoa, uma pessoa que não era tua amiga, mas eu vi a mensagem lá e li. Era uma pessoa querendo falar comigo, perguntando se eu podia ir até ela, que ela tinha problemas sérios e queria conversar comigo. E eu fui. Nós marcamos lá no Shopping Gianópolis e cheguei lá, era uma médica. Ela trabalhava nessa época no Einstein, no Sírio-Libanês e na Rede Dó, parece no São Luís. E ela começou a conversar comigo. Eu falo dela, eu escrevi a história dela, mas nós demos, ela escolheu, Júlia. E eu fui até a Júlia e nós sentamos e conversamos. E Júlia nasceu dentro de um lar abusivo. Ela já começou a absorver as emoções da mãe dela que apanhava do pai. E Júlia nasceu e nada mudou. E Júlia começou crescendo. Ela ouvia os gritos da mãe, quando o pai chegava muitas vezes batendo na mãe, ela se trancava no quarto. Só que no quarto ela ainda continuava ouvindo os gritos da mãe. Ela começou a se trancar dentro do armário. Ela ia para dentro do armário.
E ali a Júlia foi se fechando para a vida. Júlia foi uma menina que estudou nas melhores escolas de São Paulo. Júlia fez USP. Júlia se formou em medicina porque ela acreditava que ela, curando a dor de outro, curaria a dela. Só que ela não conseguia curar a dela. E a Júlia, filha de um dos maiores empresários de São Paulo, respeitado pela mídia e pela classe empresarial, viveu esse drama. E quando ela me viu na televisão, ela parou e falou, ela entende de violência doméstica. Meu psiquiatra não entende. Para você ver a situação dela, ela passava num psiquiatra, ele prescrevia medicação para ela, onde ela mesmo falou, eu ia buscar uma receita para comprar remédio para ver se eu afogava os meus demônios. E Júlia vivia muito isolada da vida, ela foi se fechando. Ela chegava nos hospitais, era bom dia, boa tarde, boa noite, ela não interagia com as pessoas. E depois que eu comecei a conversar com a Júlia, eu percebi que a mágoa da Júlia, que o ressentimento da Júlia não era o pai, era a mãe. Minha mãe tem dinheiro. Minha mãe podia ter pego, ter ido embora comigo, e nós termos morado em outro país, ter saído desse ciclo de violência. Só que pouca gente entende o emocional de uma mulher vítima de violência doméstica. Porque a violência doméstica, ela é silenciosa. O agressor, ele não chega batendo em você, ele não chega batendo na mulher. Primeiro ele vai trabalhando o psicológico da mulher, ele vai tirando a autoestima dela, ele vai diminuindo ela, ele vai fazendo com que ela acredite que ela não é capaz de dar um passo sem ele. Se não fosse eu, você não seria ninguém. Você não é ninguém, está entendendo? E vai implantando isso na cabeça dela. E nós vamos acreditando nisso, que nós não somos capazes de dar um passo sem o homem. Nós não temos coragem. Não é que a gente não tem coragem, é que foi trabalhado no nosso emocional. Nós fomos preparadas para isso. Primeiro, ele vai trabalhando no psicológico, ele vai trabalhando a nossa incapacidade, ele vai tirando, nos isolando, deixando a gente ser amigos, porque ele vai nos afastando da nossa família, dos nossos amigos. Quando a gente olha em volta, nós estamos sozinhas, nós não temos ninguém, nós não temos a quem pedir socorro. E a violência doméstica vai prosperando o quê? No medo, no silêncio, na vergonha. Eu tenho vergonha de dizer, meu marido me bate. Por quê? Porque a sociedade vai cobrar de mim, a minha família cobra de mim. Por quê? O que ela fez para ele tratar ela assim? É assim que nós somos cobradas. Então, eu pude ajudar a Júlia, mostrando isso para ela, e Júlia levou a mãe para fazer tratamento, que a mãe, até essa altura, com o dinheiro que eles tinham, ela tinha saído, já era uma médica, mas a mãe nunca fez uma terapia, ela levou a mãe para fazer terapia. Tempos depois, o psiquiatra dela deu alta para ela. Eu falo que eu fui a primeira pessoa a entrar no apartamento da Júlia, e Júlia falava, eu quero fazer alguma coisa. E um dia, eu vou até fazer propaganda aqui, eu sou doadora de Médicos Sem Fronteira, e falei, Júlia, você quer ir embora? Você tem condições? Você quer ajudar? Vai para Médicos Sem Fronteira. E ela foi, e a última vez que eu falei com a Júlia, ela estava numa aldeia, na Grécia, e ela me falou, nós temos 1.300 pessoas aqui, uma torneira para fornecer água para essas pessoas, mas eu estou feliz. E ela estava namorando, na época, a última vez que nós conversamos, com um inglês. E ela está feliz. E isso, a Júlia foi apenas uma das mulheres que eu ajudei. E a mulher, quando ela está no ciclo de violência, ela consegue identificar que ela está nesse lugar? Por quê? Teoricamente, ela está casada ou está junto com uma pessoa que ela ama e que acha que também a ama, né? Nós nos sentimos merecedora de tudo que nós passamos. Eu sofri os 5 tipos de violência doméstica, eu não sabia que era violência doméstica. Eu sofri a psicológica, eu sofri a física, eu sofri a sexual, eu sofri a moral e a patrimonial. Eu trabalhava, sempre trabalhei, meu dinheiro ia todo para ele. E eu não sabia que ali, que eu estava vivendo dentro de um ciclo de violência doméstica. Eu achava que era normal, mas eu pensava, voltava lá atrás, eu nunca vi meu pai e minha mãe discutindo.
Se eles discutiam, eles eram tão sábios que discutiam longe dos filhos. Eles não nos levavam a participar da discussão deles. Não. Se tinha alguma discussão, algum atrito entre meu pai e minha mãe, nós nunca presenciamos, nunca ficamos sabendo. Existia o respeito, que hoje não existe. Eu falo que as maiores vítimas do ciclo de violência são os filhos, porque nós nos agredimos na presença dos nossos filhos. E sem saber, a maioria das mulheres não sabe que elas são vítimas de violência doméstica. Eu acho que eu mereço. O que é que eu fiz para ele fazer isso comigo? É normal dentro de um relacionamento ter briga, ter discussão. Tem aquele, chega, se você fala para a mãe fala ruim com ele, pior sem ele. E a gente vai levando e empurrando com a barriga. Quando já não existe mais respeito, não existe mais amor. Aí você citou até a história da Júlia, né? Que faz parte, então, eu acho que da inspiração também desse livro, né? Até pelo feedback, né, que se deu. E daí aparece o segundo livro que você escreve, que é Filhos da Violência Doméstica. Lembra um pouco da história da Júlia, mas aí também aconteceu dentro da sua casa? Acontece. Acontece porque os filhos presenciam, né? O pai, muitas vezes, ele falava para meu filho com 10 anos que ele não saísse de casa para ver se a mãe recebia o homem em casa. Quer dizer, o filho está sendo vítima. O que é que que imagem o pai está passando da mãe para o filho? Passou. E o que me inspirou a escrever Filhos da Violência Doméstica? Quando eu lancei, depois do fim Recomeçar é Preciso, eu comecei a dar palestra nas escolas públicas, periferia. E ao término da palestra, muitos jovens me procuravam e relatavam que eles passavam dentro de casa. Violência física, violência psicológica, violência sexual, que hoje está impregnado em muitos lares. A violência doméstica, eu falo que ela não tem classe social, ela não tem cor, ela não tem raça, ela não tem nível acadêmico. Prova-se pela história da mãe da Júlia, que vivia dentro de um ciclo de violência doméstica, e o pai dela, um grande empresário. E esses jovens me procuravam e relatavam. E quando chegou em 2020, durante a pandemia, eu falei, eu estava com todo aquele material, eu comecei a escrever Filhos da Violência Doméstica, onde eu relato o depoimento de muitos jovens que foram abusados, principalmente sexualmente. Tem um jovem que ele falou, eu tenho 18 anos, eu nunca namorei, porque eu não me acho digno de uma menina, porque eu comecei a ser abusado com 5 anos de idade pelo meu tio. Aos 5 anos ele molestava a criança, depois dos 10 anos ele começou a violentar mesmo. Então, aí eu fui, o que é que eu fiz com esse jovem? Ele falou, eu entro no banheiro, eu tomo um banho, eu saio, eu me olho no espelho, mas eu me sinto sujo. Eu não tenho coragem de me aproximar de uma menina. Aí eu caminhei ele para uma amiga minha psicóloga, e 1 ano depois ele me escreveu, ele me mandou uma mensagem agradecendo por eu ter passado na vida dele, que hoje ele conseguia sair do banho, não se sentia sujo e já estava namorando. Então, é gratificante, Priscila, você poder ajudar. Eu falo que uma mulher que eu consigo tirar de um ciclo de violência, para mim já é uma grande coisa. Esses jovens, outros jovens que eu ajudei, é gratificante eu poder fazer isso para eles. E esse livro, Filhos da Violência Doméstica, ele foi feito até com esse objetivo de cuidar um pouco dessas vítimas também. Não é a vítima do relacionamento do casal, mas é a vítima da família, né? Da família. Desestruturada. Foi feito com esse objetivo. Eu quis mostrar que os jovens sofrem abuso. Que muitas vezes nós, dentro do nosso ciclo de violência doméstica, nós nos preocupamos tanto com o nosso eu e esquecemos nossos filhos. Esse jovem falou para mim, meu pai e minha mãe nunca imaginou. Meu pai e minha mãe nunca sonhou que eu for... A essa altura, em 2019, quando ele me relatou,
ele já tinha perdido, o tio foi embora, tudo, ele tinha se livrado dos abusos do tio, mas ficou as sequelas. Ele tinha se libertado dos abusos físicos, mas não do emocional dele, que estava, entendeu? O acusando de ser responsável por aquilo que estava acontecendo. E ele fala, meu pai e minha mãe nunca sonharam que eu passei por esse drama todo. Então, muitas vezes, dentro da nossa casa, nós esquecemos de olhar o pai, ou o tio, ou o vizinho, porque são pessoas próximas que abusam das nossas crianças. E nós não percebemos. Eu quis alertar para isso. Tem histórias de meninas também. Eu tenho uma história da Ana, que ela foi vítima. Eu encontrei a Ana aqui em São Paulo. Ela não é daqui, ela é de outro estado. Ela começou a ser abusada pelo pai dentro de casa, com 5, 6 anos de idade, e a mãe sabia. E eu me pergunto como que uma mãe sabe que a filha está sendo abusada e não toma nenhuma atitude. Ela falou que o pai chegava do trabalho 5 horas da tarde, 6 horas, e ia tomar banho e levava a menina. A mãe ficava fazendo janta. E a Ana foi crescendo, e a Ana foi se dedicando aos estudos, porque ela sonhava em sair daquela família. Ela sonhava em dar um basta naquela situação. E um dia, ela já estava com 16, 17 anos, ela começou a fazer arte marcial. Ela falou, defesa pessoal, né? Ela falou, eu vou fazer, porque com 18 anos eu saio dessa família. E ela não confiava em ninguém, porque a única pessoa que ela poderia confiar, o homem que ela poderia confiar, era o pai dela, que era o maior monstro na vida dela. E ela conheceu uma senhora. E ela gostava muito dessa mulher. E um dia ela teve coragem de se abrir e contar para a mulher o que ela passava. E a mulher falou, vamos na delegacia? Ela falou, não, eu não quero ir na delegacia. Minha família inteira sabe, meus irmãos sabem, minha mãe sabe, todo mundo sabe. E não vai me levar a nada. Eu quero sair dessa família. E naquele dia, aquela senhora levou aquela menina embora com a roupa do corpo e os documentos, que ela estava numa academia. A família nunca procurou. E essa senhora vendeu tudo que tinha no estado onde aconteceu isso. Tem a família em São Paulo, veio para São Paulo com a Ana. Ela chegando aqui, ela conheceu o sobrinho dessa senhora, ela se apaixonou, ela casou, hoje é feliz. Quando eu encontrei ela, que ela me contou a história dela, me relatou a história dela e me autorizou a escrever, ela já é casada, já era casada. Então eu me pergunto, como que uma mãe pode compactuar com a situação dessa dentro de casa? Realmente ciclo de violência, né? Faz parte ali, fica em volta, né? Faz. Esse livro, por exemplo, que fala dos filhos e a violência, e você traz esses relatos, ele também pode ser utilizado, ou já nas escolas, para que os adolescentes que passam por isso, ou que passaram, ou as crianças mesmo, terem a possibilidade de falar o que está acontecendo dentro de casa. Porque às vezes nem elas sabem que isso, né, é uma violência. Não, eu lancei esse livro dia 10 de outubro, inclusive em Paraty, na Flip, mas eu já pensei nessa oportunidade de achar um caminho para que esses livros sejam levados até as escolas, para que esses jovens tenham oportunidade de saber se estão ou não vivendo um ciclo de violência doméstica, se estão ou não sendo abusados psicologicamente, fisicamente ou sexualmente. Porque muitas vezes, como aconteceu com esse menino, ele foi tocado. Será que a criança tem consciência que não pode ser tocada? Como que foi o teu processo para escrever? A gente já falou do primeiro, né? Essa questão foi até meio que uma terapia também, mas a escrita em si, ela não é fácil também. Para você você já tinha essa prática? Foi difícil porque eu falo que meu livro é um livro pesado. Tanto é que eu mesclei ele, dei uma mesclada nele para ele não ficar mais pesado ainda do que é. Eu falo sobre relacionamento, de rotina,
Aquele casal, ali eu comecei a imaginar aquele casalzinho de 70, 80 anos, sentado no banco de uma praça, entendeu? Comecei a escrever sobre a vida deles, mas aí eu comecei a imaginar um relacionamento sadio, um relacionamento de amor, porque para você chegar com 70, 80 anos ao lado da mesma mulher, existiu amor, sim. Existe amor e respeito. Então eu comecei, depois eu fui trazendo a rotina, que vai desgastando o relacionamento, trouxe um pouco do abuso no relacionamento e entrei com os relatos dos jovens, para não deixar esse livro tão pesado. Mas teve a ocasião de eu estar escrevendo e eu estar relatando, estar escrevendo relatos de jovens e eu parar, eu colocar um tênis, colocar uma leg, eu ir para uma praça, eu fazer uma caminhada, eu sentar na grama, eu respirar e só ir pegar no computador no outro dia. Porque mexe. É um assunto difícil, né? É um assunto delicado, né? E assim, eu não escrevi uma ficção, eu escrevi algo que é da rotina do ser humano, do que acontece no dia a dia. Então, quando eu estava escrevendo um relato, eu via aquele jovem, eu via aquele olhar perdido, entendeu? Eu começava a visualizar e voltava a minha mente e eu parava, eu parava. Aí tem 2 obras. Você já pensa em escrever a terceira? Ou já começou, né? A terceira está pronta, só falta o título que eu ainda não sentei para escolher. A terceira também foi caso real. Os 3. A terceira é sobre relacionamento pela internet. Sabe essas mulheres que vendem o apartamento, que vendem o carro, que dão para uma quadrilha, acreditando que estão dando para o Tom Cruise ou para o Schwarzenegger. Um grande amor. O grande amor da sua vida. Eu pesquisei 2 anos, eu pesquisei e escrevi o livro, ele está pronto. Ele só está faltando 2 coisas, o título, porque eu ainda não parei para buscar o título dele, e o prefácio, isso é o que está faltando. Mas é um título também que envolve, eu pesquisei, eu tenho relatos de pessoas que sofreram, que passaram por isso. Aí, nesse caso, o processo foi um pouquinho diferente, né? Ele não tem nada a ver com você, mas com as pesquisas, né? Tem a ver com pesquisa, mas eu me relacionei 2 anos, me relacionei para buscar conteúdo, para saber como que eles abordam a mulher para pedir dinheiro, eu tinha que saber, eu não só podia acreditar em alguém que me falava, ele me abordou assim, não, eu me relacionei 2 anos, eu fiz pesquisa, para poder escrever. Eu me relacionava. Quando ele me pedia dinheiro, aí era o que eu queria, né? Era a abordagem do dinheiro. Eu sabia que eles estavam pedindo dinheiro ali, eu já bloqueava. Aí outro me pedia, me mandava solicitação de amizade, eu aceitava. Em 3, 4 dias eles estão pedindo dinheiro. É muito fácil. E a mulher, dentro da carência, dentro da solidão, ela se envolve com muita facilidade. Tem algum outro tema que você queira escrever ou o objetivo é esse mesmo, colocar no papel verdades que são difíceis, né, muitas vezes de serem ditas ou de serem lidas, mas que são necessárias? Que são necessárias. Eu não sei se eu parei ainda para pensar no que eu vou escrever no próximo, mas aí eu acredito, se não tiver um caso real para que eu possa escrever, vai ser ficção. Pensa já no 4º livro? Penso. Já está fervilhando? Penso, já tem uma personagem. Nessa daí eu tenho uma personagem. Eu vou escrever uma história, mas a personagem, eu não quero falar quem é, mas eu uso o nome de Sofia. Mas também são casos... É uma personagem que eu tô dando vida para ela. Eu vou falar, o brasileiro tem memória curta. Quando lançar, ninguém esquece. Porque eu não sei se... Eu não posso falar de outro país que eu não conheço, mas o brasileiro tem uma memória curta. Eu estou escrevendo a minha história. Bacana. Então, em breve, a gente tem novidades. Eu espero que sim.
Eu estou trazendo resgatando, sabe aquela Marlene, mas eu uso o nome da Sofia. Estou resgatando aquela menina lá numa cidade pequena do interior, correndo no campo, andando a cavalo. Estou resgatando essa menina. Uma época que você era muito feliz. Aí para trazer também esse lado da infância para as pessoas. Estou buscando minha infância. Eu vou ter que passar, vai ser leve porque eu já tenho um livro, mas eu vou ter que passar pelo sofrimento de um casamento que não deu certo e trazer essa Marlene e a superação dela. Bom, eu conversei com Marlene Monteiro, né, que falou sobre essas obras, né? Depois do fim, recomeçar é preciso, e Filhos da Violência Doméstica. Muito obrigada. E onde as pessoas conseguem adquirir? O Filhos da Violência Doméstica, ele não subiu ainda o livro físico, mas o e-book você consegue no Amazon. E eu tenho ele também, posso deixar meu WhatsApp? Claro. 11, né? 981390395. Se alguém quiser, me pede através do WhatsApp que eu envio pelo correio. E depois do fim, recomeçar é preciso, você encontra no Amazon. E comigo também. Obrigada. Obrigada a vocês por ter me dado essa oportunidade. E eu espero que toque no coração de alguns pais que comecem a olhar para seus filhos. Olhe para suas crianças dentro de casa. Não deixe os monstros se aproximar delas, não. Cuida desses bebezinhos que Deus te deu. Obrigada. Obrigada a você, meu amor.